Boa tarde então, pessoal, continuando o nosso vídeo sobre Play. Agora eu vou mostrar como que a gente faria para salvar alguma coisa no banco de dados. Para isso a gente vai precisar de um model e um form. Só lembrando, essa questão do MVC eu vou explicar mais à frente, ou então eu já devo ter até explicado em sala, né? Mas eu boto novamente uma explicação aqui no vídeo. Para a gente iniciar, eu vou primeiro começar pelo banco de dados, que seria o model. Bom que enquanto eu estou fazendo na prática, vocês já estão se adaptando também com algumas linguagens do MVC. Então, eu vou criar uma nova classe aqui em Models, New Class, normalmente, tá? O nome dessa classe eu vou colocar usuário. Lembre o seguinte, eu criei um controle, mas ele se chamava usuários. O model vai se chamar usuário. Nunca deixe os dois com o mesmo nome, exatamente com o mesmo nome. Tente fazer um padrão, ou todos os models no plural e os controles no singular, ou o contrário, como eu fiz, os controles no plural e os models no singular. Tá? Então, tente sempre manter um padrão. Sim, lembrando que toda classe começa com letra maiúscula, então é bom ter esse padrão também. O nome da classe, usuário, vai ser exatamente o nome da tabela. Então, isso aqui vai ser o cadastro de usuário. E o que o usuário vai ter? Vai ter public string, nome, ok? Porque nome é string, é o tipo string. E o usuário vai ter mais o que? Public string e-mail e public string senha. Somente esses aqui por enquanto. Tá? Notem que isso aqui é uma tabela do banco, tá? Mas eu não criei ID. Eu vou fazer um desses tipos aqui com um tipo diferente. Deixa eu colocar aqui. Não é bom você fazer isso, mas eu vou botar um public int idade. Depois a gente pode... Pronto, int ano nascimento. Fica melhor. Para os próximos exemplos fica bem melhor. Então eu tenho todas essas informações aqui, ó, e veja que dependendo do tipo de dado, né, o tipo vai mudar aqui. Aí observe o seguinte, aqui não está finalizado, eu preciso fazer mais duas coisas. Eu preciso usar essa anotação aqui, entity, tá? Eu dou Ctrl espaço aqui para ele adicionar esse aqui, ó, entity persistence. E eu tenho que estender também extends model. Aí ele vai reclamar aqui, é só adicionar, importar. Pronto, está feito. Então notem que eu não coloquei ID, tá? Mas mesmo assim ele vai criar automaticamente. Então, qual é a facilidade? Uma das facilidades já é essa. Basta eu criar a classe aqui e ele vai automaticamente criar ela no banco de dados. Então, fica muito fácil. Basta eu ter ela modelada aqui corretamente. Para poder configurar o banco de dados, onde que eu tenho que ir para poder iniciar ele, né, ter a configuração? Eu venho aqui em Conf e Application. Tá? Esse Application Conf tem todas as configurações possíveis para o nosso projeto. Eu vou dar aqui um Ctrl F por main, tá? Para ser mais rápido. Ou se você quiser, você pode ir direto na linha 85. Tá? Aqui já tem, o bom desse arquivo é que ele já tem vários exemplos de como você configura. Por exemplo, já tem aqui como configurar com PostgreSQL, como configurar com MySQL. No caso, a gente vai usar esse daqui, a da linha 85. Como que usa? Basta vir aqui e descomentar, tirar o jogo da velha antes. Tá? Então, salva. E o que seria? O main, aqui ele está com main, mas eu também poderia colocar fs. Ok? Qual é a diferença? O main vai armazenar na memória, o fs vai armazenar em arquivo. Significa que o main ele só vai durar enquanto o projeto... Toda vez que eu iniciar o projeto, ele vai zerar o banco de dados, ele vai criar um banco de dados novo. O fs não, o fs vai manter tudo que eu salvei no banco de dados.
Como nós vamos usar para testes, eu não quero ter que toda hora estar zerando o banco de dados, então eu vou deixar ele no main mesmo, tá? E o FS é só quando a gente quiser fazer testes mais que a gente queira que os dados permaneçam lá para a gente poder testar, tá? Então, por enquanto, eu tenho que vir aqui descomentar essa linha, tá? Isso é importante, não dá para seguir sem isso. E eu agora tenho que criar pelo menos um formulário para enviar essas informações para o model. Esse formulário, vou fechar as outras aqui, esse formulário ele vai ter com base esses campos aqui. Então o nosso arquivo HTML que está dentro de usuários form, aquele mesmo arquivo HTML do exercício anterior, eu vou aqui dentro criar um form. Eu vou colocar aqui nome, só relembrando os campos que eu tinha criado no model, tá? Então nome, input, type, text, name. Esse name vai ser o seguinte, eu vou colocar uso.nome. Mais tarde eu vou explicar o que vai significar isso, tá? Então, uso.nome, eu vou colocar um BR aqui. Eu vou ter e-mail, uso.email. Como foi que eu coloquei aqui? E-mail, tá? Então, e-mail. O próximo, senha. Então, uso.senha. Aqui eu já posso colocar do tipo password. Eu poderia botar isso aqui e-mail também, tá? Mas eu não vou botar. Opa. E ano de nascimento. Vou botar text. Então, ano, nascimento. Veja que aqui eu tenho que colocar exatamente como está lá. Ano, nascimento, tá? Seguindo o padrão. Esse form ele vai enviar para action. Ele vai enviar para o controle, para uma função no controle. Essa função eu ainda vou criar, tá? Mas como é que eu faço aqui no HTML? Eu coloco arroba, o nome do controle, usuários.salvar, que vai ser o nome do método. Para finalizar o formulário, eu boto um botão aqui, botão enviar. Tá? Como ele é do tipo button, desculpa, como ele é um botão normal, eu não botei tipo, por padrão ele vai ser do tipo submit. Se eu quisesse deixar isso bem claro, botaria aqui type submit, mas por padrão ele já tem esse tipo. Veja também que eu não defini aqui se ele é get ou post, tá? Eu apenas deixei ele seguir o padrão, que é o get. Então, agora eu disse aqui que vou usar esse controle aqui, né? Esse método desse controle. Se eu tentar acessar da forma que está, ele vai funcionar? Não vai funcionar. Tá? Eu vou iniciar o projeto aqui, novamente. E eu vou acessar justamente essa página aqui do form. Então, é justamente essa página. Ele tentou conectar com o banco e deu um erro. Se a gente for lá na página, aqui, não tem rota para usuário salvar. Tá? Por quê? Porque usuário salvar não existe. Eu estou tentando usar uma coisa do controle que ainda não existe. Então eu vou ter que ir lá em usuários, vou criar esse método salvar, public, como todos os métodos aqui, public static, void salvar. Agora sim, ele existe. Só de existir aqui ele já não vai mais dar erro. Okay? Mas ele ainda não está funcionando. Tá? E vejo que esse método aqui não faz nada. Para ele fazer alguma coisa, eu vou ter que adicionar aqui nos parâmetros dele usuário, que é o nome do model. Usu é o nome que eu usei aqui no formulário. Então, usu. Está reclamando aqui, mas é só mandar importar. E é por causa disso que não é bom ter o model e o controle com o mesmo nome.
Se ele tivesse o mesmo nome, estaria assim, usuários, ele não daria erro e iria... Aqui ele não apresenta erro nenhum, mas eu estou passando um controle como parâmetro para um método de um controle. Então começa a ficar confuso quando você usa o mesmo nome para as coisas. Então por isso que é bom ter um nome diferente. Até daria para usar com o mesmo nome, sim, mas começa a confundir. Tá? Então deixa o model no singular, tá? Usuário, usu, pronto. Isso aqui. E agora, para a gente salvar mesmo, basta colocar usu.save. Ponto e vírgula no final, save. E agora, depois que salvar, ele vai fazer o quê? Vamos deixar assim por enquanto para vocês verem a diferença. Tá aqui, minha página está funcionando, vou colocar o nome João, e-mail joão@gmail.com, senha 23, ano de nascimento 1999. E vou enviar. O que ele fez? Ficou em branco a página. Até então, ele não deu erro nenhum e ele tem essa última linha aqui, que é save. Né? Então ele salvou no banco, muito provavelmente ele salvou. Como é que a gente faz para ver, para ter certeza? A gente acessa aqui, localhost /@db. A primeira vez que você acessa, você vai ter que trocar isso aqui por play. Não, desculpa, main play, tá? Então você vai ter que trocar. O endereço tem que ser esse, jdbc, main, play. Só essa é a única alteração que você tem que fazer aqui. Então, conectar. Você vai ver aqui que é tipo um MySQL da vida. Você vai ver aqui que já tem a tabela usuários. E lá dentro já tem ID, ano, nascimento, e-mail, nome, todos os campos que a gente criou. Se eu clicar aqui e run, ele já mostra lá o João que eu salvei, ok? Então ele funcionou, só que ficou em branco. Por quê? Porque depois que eu salvei, eu não fiz mais nada. Então depois que salvar, eu quero que ele redirecione para o form. Então basta eu chamar aqui, ó, form. E agora, depois que eu salvar, deixa eu voltar lá e vou salvar outra pessoa. Alberto. Vou deixar o mesmo e-mail, mesma senha, tá? Enviar. Só mudei o nome. Veja que ele salvou e voltou para o formulário. Lá no SQL, se a gente atualizar, tá lá, Alberto. Okay. Só que eu quero listar essas informações aqui, agora. Na verdade, eu quero abrir uma outra página. Eu não vou querer salvar... Eu vou querer exibir na mesma página. Eu vou querer uma outra página só para exibir essas informações que estão salvas no banco. Então, para isso eu vou criar aqui mais um método. Cada página que eu quero é obrigatoriamente um novo método aqui no controle. Então, public static void listar. Eu vou querer listar todos os usuários. Então, como é que eu faço? Eu faço da seguinte forma. Eu vou criar aqui uma lista de usuário. Lista. Vai se chamar lista. Essa lista vai receber usuário.all. Basta importar útil. Não seria all, não. Seria find all. Isso. Desculpa. Então, find all, ele inclui em lista. Tá? Então, ele vai pegar todos os usuários que estão e vai colocar nessa lista. Tá? E agora a gente tem que mandar para o nosso velho render. Né? Render, eu vou passar a lista como uma variável. Tá? Eu ainda não cheguei nesse, não tinha comentado sobre isso, tá? Como é que aqui eu criei uma variável dentro do controle e eu preciso usar essa variável lá no HTML, então basta eu colocar aqui. Eu vou criar uma outra variável aqui só para vocês verem. Eu vou criar uma variável aqui, string nome, e eu vou colocar aqui Maria. Se eu quiser usar essa variável lá no HTML, eu coloco ela aqui, tá? Nome. A ordem não depende da ordem e eu posso colocar quantas variáveis eu quiser. Então, vou botar Maria e a lista. Primeiro vamos fazer o exemplo com a Maria.
Como eu criei uma nova listar aqui, e ela tem um render, observe que esse aqui de cima, o salvar, não tem render. Então eu não preciso criar um HTML chamado salvar. Ele vai mandar para o form, que vai usar o render do form. Esse listar é um novo render, então eu preciso de um novo arquivo HTML aqui dentro de usuários. Né? Então, mais um arquivo HTML, listar, é o mesmo nome do método, listar, ok. Eu vou copiar essas duas linhas do layout, né? Vou trocar isso aqui para listagem de usuários. E aqui eu vou usar, primeiro como exemplo, eu vou mandar imprimir esse nome aqui, essa variável. Como que eu faço para imprimir? Basta usar cifrão e o nome da variável. A variável se chama nome. Tá aqui, ó, nome. Então, nome, dois pontos, e o nome que está escrito lá dentro. Como é que eu faço para acessar? Vou lá no navegador, usuários, e o nome do método, listar. Ele me deu um erro dizendo que o listar não existe. Vamos ver, eu criei ele da forma errada, acredito eu. Eu criei ele, mas eu não coloquei ele .html, né? .html. Então, por isso que é importante vocês verem os erros. Listar não existe, e realmente não existia. Eu criei listar, né? Então, eu vou atualizar aqui e tá lá, Maria. Qualquer coisa que eu atualize aqui, ele vai ser atualizado lá. Então, é assim que a gente usa as variáveis lá nas views. Eu vou apagar essa variável aqui porque a gente não vai precisar dela. Tá? Se eu deixar assim, ela não vai dar erro, mas também não vai imprimir nada. Ok? Então, eu vou tirar ela daqui. O que eu vou precisar fazer agora? Vou precisar imprimir todos os nomes que estão nessa lista. Como é que eu vou fazer isso? Vou ter que fazer um for. Como que eu faço um for no play? Sempre que eu tiver uma dúvida sobre qualquer comando, eu posso vir aqui, a gente tem o play, né? E eu boto /documentation. Tá? Isso aqui é uma documentação que vai ter na sua máquina. Se o play estiver rodando, essa documentação vai estar funcionando. Então, é bom que você não precisa de internet. Aqui embaixo, em referências, views, templates, aqui, templates. Em referências é como se fosse um atalho de comandos, tá? Aqui em referência eu tenho controles também, tá? É sempre essa página com atalhos. Tem todos os comandos possíveis aqui. Então, template, que tem a ver com as views, eu tenho os comandos para, por exemplo, comentários, uma lógica, um comando do Java, e mais aqui embaixo eu tenho condições e loops. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um loop, ou seja, um for, um while. Tá? Eu vou copiar exatamente essa linha. Eu sugiro vocês aprenderem a chegar nessa página, porque ajuda bastante, já que o comando de loop, por exemplo, não é muito comum. Em outras linguagens, a gente não vê um loop desse jeito. Tá? Então, é bem diferente. Eu vou só, para simplificar, eu vou dividir ele aqui em várias linhas. Tá? Só para vocês entenderem melhor, o loop seria isso. Seria o início. E isso aqui é cada item dentro do loop. Se eu executar isso aqui do jeito que está, ele vai imprimir dessa forma, né? Seria do 0 a 10. No lugar de ter 0 a 10, eu vou colocar exatamente o nome da variável lista, ok? Lista. Eu vou deixar... eu vou colocar aqui como U. Vou trocar para U. Tá?
Só que se eu deixar dessa forma, o que ele vai fazer? Usuário 1, usuário 2. O que eu quero imprimir do usuário? Eu quero imprimir o nome. Então, cada usuário vai se chamar U. Okay? Então eu vou imprimir apenas o nome de cada usuário. Deu aqui João Alberto, mas na verdade João e Alberto são duas pessoas diferentes. Como é que eu faço para colocar um em cada linha? Basta eu colocar um BR depois. Okay? Então, João e Alberto. Eu quero colocar o e-mail dele também. Então posso botar aqui um tracinho, alguma marcação HTML, u.email. Eu quero também o ano de nascimento. Então posso botar tracinho u.ano nascimento. Aí ele vai me exibir vários registros. Todos os registros estão no banco. Isso aqui já seria a listagem de tudo que está no banco de dados. Ok. Agora, seria interessante que fosse possível editar esses registros. Como eu faria para editar? Eu vou... só lembrando, isso aqui é um HTML comum, tá? Eu poderia colocar várias tags HTML aqui. Por exemplo, eu posso botar o nome em negrito, ou eu posso transformar isso numa tabela. Então fica da sua criatividade uma forma de deixar isso aqui mais apresentável. Pode transformar isso aqui em uma tabela. Você inicia a table aqui, né? E fecha ela fora, e aqui dentro fica as TRs e STDs. Tá? Mas por enquanto, para deixar o exemplo simples, eu vou deixar só com BR. Para fazer uma edição desses registros, eu vou colocar um link aqui. Tá? Esse link editar. Depois eu faço o deletar também. Por enquanto, esse link editar, como ele é um link, ele vai ter um href. Esse href vou fazer da mesma forma que eu fiz lá no Action, com arroba. Sempre que for links é com arroba. Então, arroba e o nome, o método do controle que vai editar esse registro. Usuários.editar. Esse link ainda não existe. Então, quando eu coloco o arroba aqui, ele já vai me dar erro. Porque não existe, tá? Então eu estou tentando usar alguma coisa que não existe. Então ele me mostra um erro. Para não ter esse erro, desculpa, só para finalizar essa parte aqui, esse editar ele vai receber u.id, tá? Então esse vai ser o parâmetro dele, que é a id do banco do registro que eu vou editar. Então está finalizado aqui na view. No controle, eu vou criar um método public static void editar. Ele vai receber a ID do usuário que está sendo editado. E eu vou ter que procurar esse ID no banco. Como é que eu procuro? Usuário.find by ID. Pronto. Isso aqui já vai me retornar um usuário. Então eu vou ter que colocar esse usuário em usuário. Vou colocar ele em uma variável chamada usu. Como a página de editar ela é idêntica ao formulário, a página de editar vai ser essa daqui, form. Vai ser essa daqui. Só que já vai vir com as informações preenchidas. Já é para vir com o João, com tudo preenchido. Então, como ela é a mesma página, eu vou ter que usar, não vou poder usar o render template, eu vou ter que usar desculpa, não vou poder usar o render, eu vou usar o render template, tá? O que é esse rapaz? Ele é igual ao render, só que nele eu vou poder definir qual é o arquivo que eu quero que apresente. E o arquivo que eu quero é o usuários, é o que está dentro de usuários form.html. É esse arquivo que eu quero que apresente a página de editar. E eu vou passar para ele o usu, que são justamente as informações
é o objeto, né, que o objeto Java já com as informações preenchidas que estão salvas no banco de dados. Então, isso aqui vai fazer o seguinte, vou voltar aqui para form, né, que é essa página que eu estou usando, as informações que estão preenchidas no banco de dados, como é que foi que eu imprimi naquela hora a variável? Vou imprimir aqui usu.nome, tá? Não foi assim que naquela hora eu não imprimi assim, nome? Só que agora é usu, por quê? Porque é o nome dessa variável aqui. E o ponto nome é porque usu possui nome, possui ano de nascimento, e-mail, ID. Então, no caso ali, eu quero imprimir um nome, somente o nome. Quero imprimir aqui em HTML mesmo. Então, basta isso. Vou aqui listar novamente, né? Ele não vai mais dar erro. Vou editar o João. E aqui, ó, ele imprimiu o João. Imprimiu justamente por causa disso daqui. Agora, basta colocar isso aqui nos values. Então, vou pegar isso aqui e vou colocar aqui value usunome, que significa que o nome dele já vai vir preenchido. Eu vou fazer para os outros, mas antes eu vou explicar uma coisa. Então, quando eu atualizar aqui, ele abriu o João. Tá? Note aqui que a ID vem aqui. Se eu colocar ID2, ele vai abrir o Alberto. Tá? Mas isso aqui é por causa da lista. Tá? A lista cria esse link com a ID. Okay? Então, justamente porque eu coloquei aqui, ó, somente a ID. Então, voltando para cá, vou editar o João. Agora, digamos que eu queira criar um novo usuário novamente. Para eu criar, eu não tenho que acessar form. Vou acessar. O que vai acontecer? Vai dar erro. Por quê? Porque eu estou tentando usar usunome de alguma coisa que não existe. Eu estou tentando usar o ponto nome de uma coisa que não existe. Eu não estou criando um usuário novo. Esse usuário ainda não existe. Então, ele não tem esse objeto usu. Aqui dentro do form, eu não criei o objeto usu. Então, ele não existe. Uma forma da gente resolver isso seria a gente adicionar aqui depois do ponto. Desculpa, antes do ponto, acredito eu, essa interrogação, que vai significar o seguinte. Só vai usar isso, só vai usar o nome, ponto nome, se o usu existir. Então, vou atualizar e ele não deu mais erro. Por quê? Ele não obriga a utilização do ponto nome. Só vai usar se o usu existir. Então, é assim que tem que ser o value em todos os demais campos. Então, agora eu vou copiar. E onde troco? Só trocar o nome por e-mail. O campo de senha, normalmente é bom que ele não venha preenchido automaticamente. Então, não vou colocar. Mas o campo de nascimento eu vou colocar. Porque senão, qualquer pessoa vai poder descobrir qual é a senha que está cadastrada. Por exemplo, eu vou botar aqui só para vocês verem o porquê que não se deve fazer isso. Então, tá aqui, o formulário está funcionando. Vou cadastrar mais uma pessoa, maria@gmail.com. Senha, vocês vão ver qual é a senha dela já já. 2000. E enviei. Vamos listar. Antes da gente... Vamos listar. Tá lá, Maria, ok? E eu vou editar ela. Ela veio escondida aqui, ok? Mas os dados vieram todos preenchidos. Mas se eu vim aqui inspecionar, qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Basta ter um navegador. Então, se eu vim aqui inspecionar, primeiro que ele mostra aqui, ó, 456. Se eu trocar aqui para text, 456, está lá a senha. Então, por isso que não é muito bom essa senha vir preenchida por padrão, ok? Então, vou tirar ela daqui. Agora, outra coisa, para facilitar, eu vou colocar um menu aqui em cima para a gente poder ficar indo para o formulário e para a lista mais rapidamente. Como é que eu faço? É um menu que eu quero que apareça em todas as telas. Então, eu vou colocar ele no main, porque tudo que está aqui vai ter em todas as telas, é o layout. Então, aqui em cima, eu vou colocar um BR. Antes do BR, eu vou colocar dois links. Formulário e listagem. O formulário vai apontar para
novamente o arroba, usuários.form. É sempre bom utilizar o arroba, ok? Ele poderia até funcionar sem o arroba, mas aí você está perdendo a verificação do Java, se aquele link existe ou não, porque você pode acabar errando, por exemplo, botando um N aqui, e se você não tiver o arroba, ele não vai entender que aquilo está errado. Por exemplo, eu poderia botar aqui barra usuários barra lista. Lista não existe. Por quê? Ele se chama listar, mas ele não vai dar erro. Por quê? Se eu atualizar aqui, ó, listagem, formulário, ele vai até reconhecer que eu já entrei nessa página. Agora, listagem não existe, deu erro, ok, não existe. E o Java não me disse que isso não existe, então pode acabar passando despercebido. É um erro que passou despercebido. Por isso que é bom você usar o arroba, ok? Com o arroba, isso não aconteceria. Eu tenho que trocar barra por ponto, porque assim que eu abrir a página, ele já diz, ó, tem coisa errada aqui e é nessa linha. Então, fica mais fácil, tá? Listar, né? Ok. Então, agora sim, listagem existe. Isso aqui, esse menu vai existir em todas as páginas, porque ele está lá no main. Então, fica muito mais fácil da gente ficar navegando de um lugar para o outro. Para finalizar o editar, ainda está faltando uma questão. Está faltando o de fato editar. Então, se eu editar Maria e botar Maria 2 e enviar, o que vai acontecer? Ele vai salvar mais uma Maria. Por quê? Porque ele não identificou que a Maria que eu estava editando era exatamente essa Maria aqui. Isso porque não tem ID no formulário. Aqui no formulário eu não coloquei a ID. Para salvar eu não precisava. Eu posso, sempre que eu for salvar um novo registro, eu não preciso colocar ID. Mas se eu estiver editando, é extremamente obrigatório ter um ID. Então eu vou colocar aqui hidden, para não aparecer. Uso, em vez de uso nome, ID. E ID aqui também. Tá? Isso aqui vai fazer com que, se eu estiver editando uma pessoa, ó, aqui ele não aparece, mas se eu vir inspecionar, tá aqui ó, o campo ID com o valor 3. Então eu estou dizendo para o Play que é para editar a pessoa que tem aquela ID 3. Então eu vou botar aqui a Maria vai se chamar Maria 3. Vou enviar. Quando a gente for para a listagem, ó, Maria foi editada para Maria 3. Por último, esse registro que foi inserido a mais aqui eu quero deletar. Então eu vou colocar mais uma forma aqui da gente poder deletar essa pessoa. O deletar ela é muito parecido com o editar. Eu vou copiar essa função aqui. Vou trocar para deletar. Ele vai receber um ID normalmente. Ele vai procurar ele no banco. Só que em vez de salvar, eu vou, em vez de mandar para a página, eu vou pegar o usuário e vou dar um delete. Então eu vou dar um delete nesse registro que foi buscado no banco. Depois que eu deletar, eu quero que ele mande para onde? Eu quero que ele mande para a página de listagem. Então eu vou chamar a página listar aqui, o método listar. Depois que deletar, eu quero que ele volte para a listagem. Então vai ficar assim. Na página de listagem, eu vou quebrar a linha aqui. Vou colocar mais um link com o deletar. Só lembrando, essas quebras de linha não fazem efeito no HTML. Então, agora eu tenho um botão deletar e eu vou deletar a Maria 2. Pronto. No banco de dados só tem João, Roberto e Maria 3. Ok? Todas as operações funcionando. Então aqui eu já tenho um CRUD completo. Só para finalizar algumas coisas os possíveis problemas que podem acontecer. Eu tenho aqui, né, esses 3 registros. Então, se eu, por algum motivo, parar esse servidor e iniciar novamente,
todos esses dados serão perdidos. Tá? Então, estou atualizando aqui de novo. Veja que eu estou na página de listagem e não tem mais nada. Se eu for lá no banco, isso aqui eu vou ter que reconectar. Ele criou a tabela de novo, tá? Mas não tem nada. Por quê? Isso depende desse main, tá? Se tiver como main, nada vai ficar permanentemente salvo. Se eu trocar para fs, ele vai passar a salvar. Só que essa aqui, se eu não me engano, é uma modificação que eu preciso reiniciar o NetBeans, o Play. Então eu vou trocar para fs e parei ele e iniciei de novo, ok? Então ele vai iniciar aqui. Eu vou em formulário, vou salvar a Maria, enviar, listando, está listando. Agora eu vou parar o play e vou iniciar novamente. Então quando eu voltar e mandar listar, ele continua lá, a mesma informação ainda está lá. Então, se você quiser testar melhor isso. Bom, um outro problema que poderia acontecer, eu simplesmente esqueci de vir aqui, vou trocar para main de volta, mas está comentado. Eu esqueci de vir aqui e descomentar qual é o erro que ele daria. O play está parado, eu vou iniciar ele novamente. Se eu for tentar executar aqui, ele diz JPA erro, não há um Entity Manager ativo. Então, sempre que vocês verem esse erro, muito provavelmente é porque você está tentando usar um banco de dados, você possui models, mas você não configurou lá no conf, né, no application conf, qual vai ser o banco de dados que ele vai usar. Então, basta você permitir que ele use pelo menos o main. Então, basicamente é isso, pessoal. Até a próxima.